Amém, igreja, paz do Senhor. Estava falando para o irmão, é com temor que eu subo aqui para poder ministrar essa palavra. Só o Senhor sabe, me conhece e sabe como é que foi a minha semana. Na verdade, mais do que a semana, desde o momento que o Celso compartilhou comigo, falou comigo para poder compartilhar a mensagem, eu venho orando ao Senhor para saber o que Ele queria compartilhar conosco como igreja, para transformar as nossas vidas, para nos encorajar no ministério, para fazer com que a gente possa entender que Ele quer e tem um prazer de usar as nossas vidas. Então, quando o Celso me pediu para trazer a mensagem, eu comecei a meditar, e num dia, meditando no livro de Mateus, no capítulo 16, ele me chamou a atenção para uma determinada situação. Mas o engraçado é que quando eu comecei a meditar e comecei a observar um personagem específico, a vida de Pedro. E aí eu comecei a ver o chamado dele, o modo como ele foi chamado, o modo como ele começou a entender quem era Jesus, a ver os milagres de Jesus, a fazer a obra de Jesus e ver como que ele tropeçava tão facilmente, como ele era impulsivo em tomar decisões erradas, equivocadas. E aí, como não? Quem já não fez isso, Já parou e já falou aqui assim: como que pode? O cara está tão perto de Jesus e está tão vacilante, igual a nós, Que diferença temos de Pedro? Que diferença Pedro tem de nós? A única diferença é que ele estava lá próximo de Jesus, vendo as coisas. Mas nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, também mostrando e revelando tão forte como Jesus estava presente na vida de Pedro. E a gente tropeça, a gente vacila, a gente fraqueja. Então, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que para trabalhar na minha vida, para transformar a minha vida, em resposta a esse meu questionamento, foi: coloca-se no lugar de Pedro, faça um paralelo da vida de Pedro, olha para a sua vida e veja que no momento do teu chamado, no momento que o Senhor te salvou, te resgatou e te colocou para cumprir o chamado dele, a obra dele, quantas vezes você já vacilou? Quantas vezes você já agiu por causa do seu temperamento, por causa da sua carnalidade? E é isso que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje. É só um breve estudo, um breve paralelo em relação à vida de Pedro, a vida de um dos discípulos tão importantes, e nós vamos ver nesse texto como base da ministração de hoje. E o tema desse estudo é sobre qual fundamento estamos firmados. Nesse texto que nós vamos ver o fundamento, o alicerce que Jesus fala que Pedro ali foi revelado pelo poder do Pai, fala que a igreja vai ser alicerçada ali. E é sobre esse fundamento que o Senhor me questiona, é sobre esse fundamento que nós precisamos nos questionar. O Senhor tem sido o centro das nossas vidas, o alicerce das nossas vidas, e temos cumprido com o chamado da vida dele? Ou nós temos vacilado como Pedro? Amém? Então eu quero orar com vocês antes da gente ler o texto como base. Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Jesus, é que estamos aqui hoje. O dom da vida se manifesta mais um dia nas nossas vidas, pois a Sua misericórdia se renovou nessa manhã nas nossas vidas. E se estamos aqui hoje, vivos, respirando, é porque a Sua graça e misericórdia se estendeu sobre nós. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de vivermos mais um dia na Sua presença. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de vivermos mais um dia para a glória e louvor do Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações constantemente. Ensina-nos, Deus, como agir. Ensina-nos, Deus, como andar de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade. E por misericórdia, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Afasta-nos de nós, Deus, todo o mal. Afasta de nós toda a distração deste mundo. E nos faça seguir de acordo com a Tua verdade. Te pedimos isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia
no livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver a partir do versículo 13 até o 19. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então, como eu falei, não vai ser um estudo muito profundo, mas vai ser algo para que a gente possa observar. E algo que o Senhor colocou no meu coração. Ele revelou que eu preciso constantemente buscar em Deus o aperfeiçoar do meu caráter e o aumento da minha fé. Era isso que o Senhor, quando pegou os seus discípulos para segui-lo, queria fazer na vida deles, para que eles pudessem fazer nas nossas vidas, propagar o Evangelho. Ele queria buscar que eles pudessem ser aperfeiçoados como seres humanos, como homens de Deus, e eles pudessem ter uma fé capaz de fazer a obra que Ele iria enviá-los. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. É isso que Ele nos chama a parar e analisar, e perguntar e pedir a Ele: aperfeiçoa o meu caráter, aumenta a minha fé. E nós vamos ver isso na vida de Pedro. Mas algumas curiosidades. Quem era Simão Pedro? Era um homem comum como eu e você, um trabalhador, no caso pescador, e um pecador, porque ele mesmo se denomina, mais à frente nós vamos ver. Então, o que difere Pedro de mim e de você? Nada. Até onde eu vi, nada. E como que eram as características de Simão Pedro? E aí, nos tempos atuais, nós temos estudiosos que estudam sobre os temperamentos do ser humano, né? Então, nós encontramos 4 tipos de temperamentos: o sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico. E dizem os estudiosos que Pedro era sanguíneo. E aí nós vamos ver algumas características desse Pedro sanguíneo. Ele era instintivo, impulsivo, explosivo e cheio de paixão. Alguém se identifica? Muitas vezes ele era alguém que agia sem pensar, ele dificilmente esperava, ele queria tudo para ontem, era levado por ações sem refletir nas consequências. Ele era capaz de ir de um extremo ao outro facilmente, mas ele era também sincero, simples e objetivo. E dentro de tudo, Pedro também era humilde. Ele acolhia as correções de Jesus e era um homem que se arrependia de suas falhas. Pedro era um homem de iniciativa, que falava mais, perguntava mais, e era um dos que a gente vê na Bíblia como daqueles discípulos mais próximos de Jesus, junto com João e Tiago. Então, o que Simão Pedro tem de diferente de nós diante dessas características? Eu não sei se você se identificou com uma, com todas, com a vírgula, mas eu me identifiquei em alguns aspectos muitas vezes em relação ao ministério, ao chamado. A partir do momento que Deus colocou o amor dele na minha vida, eu comecei a me identificar muito na minha trajetória, no meu início de caminhada com Deus. E aí, a gente vai observar como que o Senhor encontra Pedro. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 a 19, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André.
eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Em Marcos capítulo 1, 16, no capítulo 1, também faz o mesmo relato. No livro de João, já tem um outro relato, que fala assim, João capítulo 1, versículos 40 a 41, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João, e esse João é João Batista, dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo. Mas no livro de Lucas, e é onde eu quero começar a fazer as observações, é onde nós vamos ver que Jesus encontra os discípulos numa situação e é onde ele realiza o primeiro milagre, o primeiro sinal milagroso diante dos seus discípulos. E aí então, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 5, você pode também acompanhar no telão. Lucas, capítulo 5, do versículo de 1 a 7, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Então Simão Pedro ele é encontrado por Jesus no seu dia a dia, quando ele estava lá ocupado com seus afazeres, lá no seu ganha-pão, na sua pesca. E é curioso porque a gente vê no texto, não era um dia normal de Pedro, né? Não era um dia bom de Pedro no seu trabalho. Era um dia difícil. Era um dia onde ele estava encontrando dificuldade. A noite inteira lançaram redes e não pegaram nada. E nós podemos ver também no texto claramente que Jesus se importa com isso. Ele vê isso, ele se importa com isso. Ele quer mostrar para nós, para Pedro, que ele tem visto a gente, ele tem visto as dificuldades. Ele queria sim agora falar: olha para mim, veja que eu te vejo, veja que eu sei o que você está passando, e agora eu quero que você olhe para mim e confie. E a resposta de Pedro, a essa certeza de que o Senhor sabia que ele estava passando por dificuldade, é que Pedro chega e fala: tá bom, jogamos a rede a noite toda e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo, Senhor, eu vou jogar. Ele confiou. Nós vemos Pedro sendo ensinado por Jesus a confiar nele, e Pedro confia. Pedro sabia, porque nós vimos no texto anterior, né, no livro de João, que André já tinha comentado com ele a respeito de Jesus. Mas aqui é o encontro de Jesus com os discípulos ali no mar, no seu local de trabalho, no seu dia a dia normal, aonde que ele queria mostrar que ele está conosco também nesses dias normais. Muitas vezes a gente sai, acorda, levanta, vai, faz todas as coisas e sai para o nosso dia a dia e não para pensar que o Senhor está conosco. Correto? Sério. Muitas vezes a gente, no momento que acontece alguma situação, naquele momento a gente se preparando para fazer alguma coisa, que a gente fala: Senhor, obrigado pelo meu dia. Deus, bom dia, né? A gente não acorda dando bom dia a Jesus. A gente não acorda falando com o Senhor. Pelo menos eu não vou ser hipócrita, eu não faço isso muitas vezes.
Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar a isso. Ele quer nos ensinar a confiar nele, mesmo contra todos os fatos. Pedro, ele tinha certeza que ele passou a noite inteira jogando as redes e nada tinha pego. Mas ele confiou que o Senhor era capaz de fazer a obra e trazer aquilo que ele queria para os pescadores. Aquilo que ele queria ensinar, o Senhor conseguiu. Jesus chama Pedro para uma missão especial. Ele faz essa obra na vida de Pedro, ele trabalha nisso de Pedro, ele ajuda ele na sua vida pessoal, na sua vida particular ali, na sua profissão, a sua família, no seu ganha-pão. Mas o objetivo de Jesus era mostrar para Pedro que ele tinha algo especial, uma missão diferente daquela. Assim como eu e você, nós temos um chamado. Depois que nós conhecemos ao Senhor, depois que o Senhor olhou para nós, foi ao nosso encontro, nos buscou e nos mostrou o caminho que Ele quer que a gente siga, cada um de nós temos um chamado para viver para Ele. E o Senhor vai mostrar para Pedro qual é essa missão. Nas nossas vidas não é diferente. O Senhor Jesus também nos encontra, Jesus também nos vê no nosso dia a dia, Ele vê as nossas dificuldades e Ele também precisa que nós confiemos nele. Ele também precisa que venhamos a entregar a Ele o controle de todas as coisas que a gente acha impossível ser resolvido. Jesus também nos chama também para uma maravilhosa missão, para uma pesca maravilhosa, para uma vida maravilhosa, para algo extraordinário. E diante desse relato da pesca maravilhosa, desse milagre que Pedro vê, o que ele faz? Como que ele responde ao Senhor diante dessa pesca maravilhosa? Eu particularmente, acho que seria a mesma que eu. Não teria condição de ficar indiferente. Acho que eu só poderia chorar, me desesperar falando, meu Deus, sai, eu sou pecador, eu não mereço isso. E é assim que nós devemos. E é assim que Pedro responde. Veja comigo, Lucas, capítulo 5, versículo de 8 a 10 diz assim: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago, o filho de Zebedeu, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, a primeira resposta, a primeira ação de Pedro quanto a esse milagre, a esse tocar do Senhor na vida dele, foi de constrangimento, mas mais do que constrangido, ele se sentiu indigno. Pedro, ele se sentiu indigno de estar diante de Jesus e de receber de Jesus esse milagre na vida dele pessoal. Simão Pedro, ele também se coloca diante de Jesus como um réu confesso. Ele confessa diante do Senhor: Afasta de mim porque eu sou homem e pecador. Eu sou homem e pecador. Não mereço estar diante do Senhor, não mereço estar recebendo do Senhor aquilo que o Senhor acaba de me dar. Então, aqui nós vemos um entendimento do pecado e uma confissão do pecado. E é assim que nós precisamos nos chegar diante do Senhor, como pessoas indignas. Assim eu sou indigno. E é assim que devemos nos sentir quando Jesus nos encontra. Pelo menos foi assim que eu me senti quando Jesus me encontrou. Eu não me senti digno de receber do amor misericordioso dele, sabendo que ele sofreu na cruz do Calvário, no meu lugar, para perdão dos meus pecados. E confissão é o que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente entende que nós somos indignos pecadores. Confessar que o Senhor, Ele é bom e que não tenho nada de bom para oferecer a Ele, mas ao confessar a Ele, Ele derrama sobre mim
regeneração e remissão de pecados. Então o Senhor, quando nós nos colocamos como indignos e pecadores confessos diante de Jesus, nós poderemos receber do Senhor regeneração e também sermos redimidos. E a palavra redimir significa reabilitado das nossas ações, ter os nossos erros reparados. E regenerar significa gerar ou produzir novamente, formar-se de novo. Então, quando a gente se sente indigno e pecador, réus confessos das nossas transgressões e que somos dignos de ir para o inferno, mas entendemos quem o Senhor é e como Ele está nos resgatando, nós conseguimos receber regeneração e remissão de pecados. E aí a gente consegue ser nova criatura, a gente consegue ter novas ações, nós conseguimos operar diferente, nós conseguimos ter um meio termo entre carne agora e espírito. Já não é mais a carne inteira dominando as nossas vidas, fazendo aquilo que a gente estava acostumado a fazer nas orgias, nas bebedeiras, nas coisas que o mundo oferece. Já não é mais isso que tem prioridade, já não é mais 100% das nossas vidas. A gente já consegue ver um meio termo, a gente já consegue ver um equilíbrio. E quando reconhecemos isso, fica claro ver que Jesus recebe de nós, e isso fica bem claro. Jesus, ele não precisa da nossa autorização, mas quando a gente faz isso, a gente dá liberdade para o Senhor Jesus operar nas nossas vidas coisas maravilhosas e transformar de uma forma maravilhosa as nossas vidas. E assim como começou a vida de Pedro, começa também a nossa. É dessa forma, com remissão de pecado, com perdão de pecado, com uma pesca maravilhosa, um primeiro sinal milagroso, e o Senhor chamando Pedro a não ser mais pescador de peixe, mas agora sim pescador de homens, a fazer uma obra a qual ele não estava acostumado a fazer, a aprender do mestre agora a como agir. E é isso que o Senhor faz, chama Pedro e seus discípulos agora para estarem com ele. Naquela época era costume os jovens, as crianças, crescerem nos estudos religiosos e até uma certa idade, dependendo do grau de nível de QI que eles tinham, eles continuavam os estudos ou eles iam fazer as coisas que os pais, iam seguir na profissão dos seus pais. Então significa que os discípulos eles já não eram alunos de rabinos, alunos de mestres religiosos. Eles já não tinham, diante dos líderes religiosos, eles já não tinham o QI, eles já não tinham a capacitação para isso. Mas o Senhor olha para eles e fala: eu vou capacitar vocês para fazer algo mais grande, algo maior para o reino de Deus, que não vai ser nada religioso, e não é religião o que o Senhor nos chama para fazer. E é assim que começa a vida de Pedro. E Pedro agora, então, a partir de agora, mil maravilhas, Nova criatura, tudo se fez novo, sem pecado, Engano nosso, Podemos ver nos evangelhos alguns relatos desse Pedro, de instinto impulsivo. Simão, ele vê milagres, ele realiza milagres. Ele vê a fé de muitos ao chegarem em Jesus e serem curados, e ele tem fé também para ser curado quando Jesus envia de 2 em 2. No entanto, quando o Senhor coloca ele de alguma forma para crer a mais, ele duvida e demonstra para o Senhor que precisa, como nós, constantemente buscá-lo, buscar aperfeiçoar e o crescimento da nossa fé. Então, no livro de Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 28 a 31, nós vemos a seguinte texto: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo.
e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, como eu disse, até aqui Pedro já tinha visto sinais e maravilhas, certo? Porque o Senhor já tinha começado, já tinha iniciado o seu ministério, já tinha feito vários milagres. Simão Pedro, ele cria em Jesus, ele tinha fé em Jesus, ele já havia visto esses milagres. Ele tinha visto esse milagre na própria sogra, quando Jesus restabelece a saúde dela. Ele tinha visto a fé em tantos homens e mulheres chegando a ele e vendo Jesus curando. E não muito tempo antes dessa passagem que a gente leu agora, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. 5 homens, fora mulheres e crianças, tinham sido alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. E Simão, ele estava presente diante de tudo isso, ele estava vendo tudo isso. E eu duvido que ele não estava maravilhado com tudo isso. E tipo, uau, agora a gente pode todas as coisas, a gente vai fazer com o Senhor todas as coisas, porque Ele está do nosso lado, Ele está aqui com a gente. O Filho de Deus está aqui, então a gente vai agora até o final, sem vacilar. Mas ele vacila. Pedro, ele vacila porque ele repara no vento, nas coisas do mundo ao redor dele. Ele ficou com medo porque ele se preocupou com a própria vida, porque ele sabia que ele era incapaz de salvar a si próprio. E começou a afundar, literalmente estava à beira da morte. E assim somos nós. Você que já aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, crê em Jesus de tal forma que você fala: agora eu vou fazer todas as coisas. Mas constantemente a gente vacila. Constantemente a gente retrocede nesse pensamento, deixando a carne tomar conta. Na nossa própria conversão, já é um sinal maravilhoso do Senhor, da transformação maravilhosa que Ele fez nas nossas vidas. Ele nos tirou de um lugar e nos tem colocado em lugares maravilhosos, vivendo vidas e tendo experiências maravilhosas, gloriosas. E ainda assim, como Pedro, a gente vacila. Ainda assim, como Pedro, a gente olha o mundo ao nosso redor. E porque olhamos para o mundo, algumas vezes nos sentimos afundando, duvidando de nós mesmos. E é isso que vai acontecer quando a gente olha para nós. É isso que vai acontecer quando a gente olha e tenta fazer as coisas na nossa própria força, na nossa própria certeza ou no nosso próprio entendimento. A gente vai afundar, a gente vai vacilar. E a gente vai ter medo da morte. A gente vai ter muitas vezes medo da morte, incerteza do amanhã. Mas o Senhor diz que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Esse perfeito amor é Jesus. E é isso que Ele está ensinando a Pedro. E é isso que Ele está ensinando a nós. É isso que Ele fez e faz até hoje, através da sua palavra. Seja constante em mim. Busque-me constantemente, aperfeiçoe a sua fé, aperfeiçoe o seu caráter, olhe para a minha caminhada, aonde eu quero te levar. E é isso que você tem que fazer, e é isso que eu tenho que fazer. No texto nós vemos Jesus estendendo a mão imediatamente a Pedro, ao pedido de socorro de Pedro. E depois de tê-lo já em segurança, ele repreende a falta de fé e a incredulidade. E quantas vezes o Senhor não faz isso conosco? Todas as vezes que nós vacilamos. Todas as vezes que nós vacilamos, o Senhor, Ele estende a mão quando a gente pede socorro. E a gente não demora muito tempo para pedir socorro. Porque é rápido. Primeiro vacila, a gente já vê que não vai dar certo. E aí o Espírito fala ao nosso coração e fala: Senhor, eu só dependo de Ti, eu preciso de Ti. E aí Ele estende a mão. E nós somos repreendidos pelo Senhor também, pela nossa fé pequena e incredulidade. O Senhor estende a sua mão para nós, para nos socorrer,
mas constantemente também nos alerta a permanecer com os olhos nele. Também nos lembra que por nós mesmos nada podemos fazer. É tudo por ele. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 já diz: tudo posso naquele que me fortalece. E em outra versão diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo é a nossa força. Ele é o nosso motivo de estar vivo. Ele deve ser a razão pelo qual nós levantamos todos os dias. O reino dele, o ministério dele, o chamado dele para as nossas vidas. Eu confesso que muitas vezes eu vacilo nesse pensamento, nesse entendimento. O Senhor já me mostrou vários desejos em relação ao chamado ministerial. Eu já cumpri muitas coisas, já consegui viver muitas coisas, mas eu vacilo constantemente, e é com temor. Por isso que eu falei no início, é com temor que eu subo aqui, porque o Senhor, Ele me chacoalha todos os dias, porque Ele sabe que eu sou carne. E é isso que o Senhor compartilhou no meu coração, é isso que Ele quis, para que a gente pudesse, como igreja, ser fortalecer uns aos outros nesse entendimento. O Senhor, Ele quer nos renovar todos os dias, nesse entendimento de que a gente precisa olhar para Ele todos os dias, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento do dia. Jesus, Ele é o responsável pela obra, essa obra é dele, só pode ser feita por Ele. Ele só usa as nossas vidas como instrumento dele. E nessa pequena trajetória de Pedro, nós chegamos ao texto base do estudo de hoje, que é onde ele faz a confissão, de fé, de uma certa forma, algo que ele é lembrado até hoje na palavra de Deus. Então, Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver agora dos versículos de 13 a 15, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Nos versículos acima, nós vemos Jesus querendo saber dos seus discípulos quem o povo achava que ele era, e também dos seus discípulos: quem vocês também acham que eu sou? Diante da resposta dos seus discípulos, ele agora pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é curioso, Simão Pedro é o primeiro: agora é minha vez. Agora eu vou ganhar 10, porque agora eu estou ouvindo o Senhor Jesus pregando, ministrando, fazendo maravilhas. Agora eu vou estourar. E aí, na continuidade, no versículo 16, Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, Simão, sem demora, ele responde. E aí eu fiquei imaginando Pedro animadão, falando para Jesus: não, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora acabou. Está declarado. E os discípulos, ao ouvirem isso, eles ficam esperando uma resposta de Jesus. Porque eles já tinham ouvido tantas parábolas de Jesus, e por muitas vezes eles perguntavam: Senhor, explica para nós essa parábola. E aqui era uma pergunta agora tão fácil de Jesus, que a resposta já estava na ponta da língua. Até porque, se a gente lembrar lá no início, nos textos, fala, que eles estavam acreditando que Jesus era o Messias. André chegou a Pedro falando: encontramos o Messias, o Cristo, aquele a quem eles esperavam que seria o libertador deles. E aí a resposta vem dessa forma, vem rápida, no instinto de Pedro. E eu e você também hoje nós temos essa certeza. Ou não?
Você pode afirmar que Jesus é o Filho, o Cristo? Então, se você pode afirmar, você começa a entender que esse alicerce da igreja, essa verdade nas palavras de Pedro, é em mim e você como alicerce para essa igreja do Senhor. Nós passamos a ser também esses alicerces que conhecem essa verdade, que profere, que fala essa verdade e que precisamos edificar a igreja do Senhor. E quando a gente diz igreja, uns aos outros, a gente entende que nós fazemos parte desse alicerce. O Senhor, nessa verdade expressa por Pedro, faz com que nós nos juntemos a Ele e recebamos do Senhor Jesus o mesmo elogio, a mesma bem-aventurança, posso dizer assim. Porque olha comigo no versículo 17, qual é a resposta de Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Feliz é você. Feliz é você que conhece, que entende, que recebeu, que crê nessa verdade e hoje pode também ser considerado filho de Deus e um alicerce da igreja de Jesus Cristo. Jesus, ele afirma que o Pai revelou e que só Ele pode fazer essas coisas nas nossas vidas. O mundo não pode, carne ou sangue não pode revelar ao mundo a verdade de Jesus Cristo. Então, se carne ou sangue não pode revelar, como as pessoas que estão se perdendo no mundo vão ouvir de Cristo, vão saber de Cristo, vão ser firmadas? Como que eles vão se tornar igreja, se carne ou sangue não pode revelar? E é isso que o Senhor falou, que iria ensinar, e quer ensinar a nós, que nós hoje, como alicerces da igreja de Jesus Cristo, nós temos esse chamado de ir e revelar essa verdade às pessoas no mundo. E feliz é você, Simão, feliz é você, André, feliz é você, Jonathan, feliz é você que ouve essa palavra, que a recebe e agora coloca em prática, porque agora você entende. Agora você não é mais alguém com desculpa para dizer que não sabe como levar alguém a Cristo, porque você conhece a verdade do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Sermão do Monte. Os discípulos ouviram tudo isso. E aqui o Senhor, nessa frase para Pedro, no meu entendimento, vem como essa frase do Sermão do Monte. Bem-aventurado vocês, puros de coração, pois verão a Deus. Como o mundo vai ver a Deus, se carne ou sangue não pode revelar isso a eles? Senão por nosso intermédio. Precisamos entender a nossa responsabilidade. E o Senhor me chacoalhou demais quando Ele começou a me fazer preparar o estudo. Porque há não muito tempo atrás eu comecei a me ver a me ver distante do Senhor, a me ver meio que equivocado no chamado que eu sei que o Senhor tem para a minha vida. E aí isso te faz questionar: será que sou eu, o ser humano Márcio, que entende ou que acha que é isso? Mas se é algo que o Senhor faz arder o seu coração, é algo que vem do Espírito Santo, que ministra o seu coração. O inimigo não vai fazer mentiras, não vai lançar mentiras para você e fazer arder o seu coração. Ele vai querer fazer com que o seu coração esfrie diante da verdade do Evangelho. Ele vai querer fazer com que você duvide do Evangelho. Ele vai querer que você duvide daquilo que o Senhor fez na sua vida, resgatando a sua vida.
Ele não vai querer acender a chama no seu coração dizendo, agora então eu vou cumprir isso. E Simão até aqui estava demonstrando as suas características. Sincero, alguém que acolhia as repreensões de Jesus, que estava sendo um bom ouvinte. E uma curiosidade que eu pesquisei e fui ver, a palavra Simão, o nome Simão tem origem no hebraico e significa ouvinte. E é derivado do hebraico a palavra chamar, que também significa ouvir. Então, Simão, até aqui, Simão, filho de Jonas, estava sendo um bom ouvinte. E desse momento em diante, o Senhor vai fazer a mudança do nome dele e vai fazer com que ele possa se tornar o alicerce, a rocha, a pedra, para que muitos fossem edificados. E não é o Pedro edificar a igreja, é a verdade a qual ele recebeu como revelação de Deus. É a verdade. Esse é o alicerce. Nós também precisamos ser bons ouvintes e praticantes da palavra. O Espírito Santo tem derramado sobre nós todos os dias esse desejo no coração, para que a gente possa virar as costas, para que a gente possa conseguir suportar as tentações, as loucuras deste mundo. Mas nós precisamos ouvir e praticar, porque o Espírito Santo tem derramado. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Ele quer te dar, Ele quer fazer você encontrar. E Simão Pedro estava se tornando alguém mais sólido para o chamado. E aí no versículo 18 diz assim: e eu digo que você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. A verdade revelada a Pedro é o alicerce da igreja. Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, Filho de Deus, a palavra viva que estava com o Pai desde o princípio de tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre nas nossas vidas, porque nós cremos nessa verdade. Essa é a verdade onde a igreja está firmada. E com essa revelação divina, como que Pedro responde? Agora estou firmão, estou alicerçado na rocha, já dei a declaração que me faz ser coluna, agora eu não tropeço mais, né? Errado de novo, né? Erramos novamente. E por quê? Eu achei engraçado porque, eu não sei você, eu não sei quando você faz seus devocionais, se há momentos divertidos entre você e o Senhor falando contigo. Por muitas vezes o Senhor brinca comigo. Ele fala, você acha que agora está tudo bom, né? Está tudo bem. E aí eu vejo e falo, Senhor, né? Oh, ingênuo, ingenuidade a sua. É homem, é carne ainda. Enquanto estamos nesse mundo, a gente não pode em nenhum momento sequer pensar que a gente não vai vacilar. Diferente da gente querer vacilar. A gente não quer vacilar, mas a gente vacila. Porque somos carne. Mas a gente querer, se você dentro da casa de Deus, quer ficar vacilando, irmão, misericórdia da sua vida. O Espírito Santo vai fazer uma loucura aí na sua vida, porque ele não aguenta, ele não suporta. Na igreja do Senhor não pode ter brincadeira, não pode ter alguém que deseja vacilar constantemente. Mas entenda, porque eu entendi, o Senhor não te condena, Ele só te mostra isso para que você possa se arrepender e voltar. E é isso que Ele faz na vida de Pedro. E a gente vê no relato a seguir,
que Pedro, após ter sido levantado, exaltado ali pelo Senhor, não passa muito tempo e ele vai, na sua impulsividade mesmo, cometer de novo outro erro. Veja aí, Mateus 16, do versículo de 22 a 23. Então Pedro, chamando-o à parte, começa a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aí o Senhor falando comigo, e é engraçado, eu falei: cara, firmão, né, a rocha, alicerce, para trás de mim, Satanás, tu não é um alicerce, tu é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque carne estava revelando para ele agora que Jesus não ia morrer. O Senhor estava falando para os seus discípulos, ensinando para eles no texto anterior, de que ele precisava ir e sofrer na mão dos líderes religiosos. E aí Pedro, agora cheio de si, como muitas vezes a gente, vai lá: chega aqui, Jesus, vem aqui rapidinho, chama Jesus à parte. Ô, tá maluco? Vai nada, rapaz, tá maluco? Não vai. Presta atenção no que você está falando. Você vai desencorajar os irmãos. Fala que você vai se levantar como um rei, um líder, exército. E era o que eles esperavam naquela época. O Messias, um líder religioso, um líder que ia derrotar Roma ali, o Império Romano. Eles queriam guerra, eles queriam espada. Eles não queriam morte, eles não queriam sofrimento. E nesse sentimento a gente também não, correto? A gente não quer sofrer, a gente não quer passar por dificuldades. A gente quer bênção. Mas o Senhor tem as bênçãos. Mas tudo tem o seu propósito. Todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. E aí, Pedro vai lá e chama o Jesus à parte e repreende. E aí, preparando o estudo, só veio a frase assim: algo errado não está certo aqui nesse reino. Porque não cabe um discípulo chegar no seu mestre e repreendê-lo, quando o seu mestre está simplesmente dizendo para ele que é por causa disso que eles e todo mundo seria salvo. Era por aquela direção, por aquela ação que estava para acontecer, que ia todas as coisas que hoje nós vemos, a salvação do mundo. E aí, nós vemos Jesus vira para Pedro e: para trás de mim, Satanás. E parece, e é, palavras duras. Porque são palavras que vão de encontro ao entendimento equivocado de Pedro. E muitas vezes é o nosso entendimento equivocado de quando a gente lê a palavra de Deus e a gente interpreta de alguma forma que não diz, que não tem conexão com o Deus que a gente conhece. Um Deus cheio de amor, um Deus cheio de misericórdia, um Deus gentil. Muitas vezes a gente impulsivamente fala grosseiramente. Confesso novamente, não vou ser hipócrita. Faço isso todos os dias com a minha esposa e com os meus filhos. Aquilo que o Senhor me chama para fazer, muitas vezes na minha casa eu não faço. Sou o réu, confesso. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Que nós somos falhos, pecadores, mas Ele nos chama para cumprir o seu propósito. Para irmos e edificarmos a igreja. E essas palavras duras de Jesus nos faz refletir que muitas vezes nós somos como filhos mimados, que não sabe receber um não do Senhor, que não sabe receber uma palavra dura. E já dizia nosso amado irmão pastor Tim Rogers: a graça pesa. A graça pesa. Muitas vezes, esse amor de Jesus pelos seus discípulos, nós vamos ver como uma palavra dura, como algo pesado. E a gente muitas vezes também recebe como algo pesado uma exortação,
A gente recebe isso, mas por quê? Porque a nossa carne gritando, não aceito isso. Eu não aceito, eu acho que eu não nasci para viver isso, para viver sofrendo ou para ter dificuldades ou para ser repreendido. Eu não nasci de novo no reino de Jesus para ser repreendido, mas nós precisamos, senão como edificaremos uns aos outros? Precisamos, ferro afiando ferro. Somos provados constantemente por esse fogo do Senhor. Mas o que eu gosto de pensar é que Jesus ele é tão gentil e o seu amor é tão grande por nós, que como um pai disciplina seu filho, ele faz isso por amor. Já estamos finalizando já. Eu quero mostrar que Jesus ele deixa para os seus discípulos uma segurança em relação a qualquer possível tropeço dele, a qualquer possível cilada do inimigo de querer nos fazer nos afastarmos de Jesus. Olha comigo em Lucas capítulo 22, no versículo 31 e 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los com trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça o seu irmão. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão ou para a morte. E respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. O Senhor ele deixa bem claro a Pedro que Satanás quer peneirá-los, quer fazê-los desistir do reino, desistir do ministério, desistir desse chamado. Fazer com que Pedro negasse a Jesus, porque Jesus sabia que Pedro iria fazer, mas que mais do que só negar, era de alguma forma aquela ação dele gerasse nele uma falta de fé tão grande, uma falta de arrependimento tão grande, ao ponto dele tirar a própria vida. E a gente vê alguém que acontece isso, certo? Judas Iscariotes. Pedro nega Jesus 3 vezes, olha para Jesus e chora. Chora e sai chorando amargamente. Simão se entristece, ou se arrepende em algumas versões, mas não tem verdade de coração no arrependimento e ele vai e se suicida. Então, o paralelo e a diferença entre um e o outro é onde o Senhor quer que a gente possa entender aqui o que Ele quer dizer para os seus discípulos. Eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, eu já fiz isso na cruz por vocês, agora só cabe vocês olharem para mim e me pedir ajuda, me pedir socorro, e eu vou fazer. Eu já orei uma vez, já intercedi por vocês, já pedi ao Pai e o Pai mandou o conselheiro, o Espírito Santo, e aí nós temos essa segurança agora, nós temos esse Espírito agindo em nós, habitando em nós, falando a nós o tempo todo. E é engraçado que mesmo o Senhor falando para Pedro que Satanás estava tentando peneirá-los, ele chega e fala: eu vou contigo até a morte, prisão e morte. Ai, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aconteceu. Pedro era convertido genuinamente, mas ele era como nós, carnal e desejoso de ter pleno conhecimento de todas as coisas, para não depender de ninguém.
É o que me parece, muitas vezes. Parece que Pedro ele não quer depender tanto de Jesus. Ele quer aprender, mas em um determinado momento parece que ele não quer tanto depender. Porque ele já tinha visto os sinais que ele tinha feito em nome do Senhor, quando saíram de 2 em 2. Então, o Senhor já tinha prometido que faria isso na vida deles. Queria derramar sobre eles esse poder de fazer milagres. E a fé fortalecida e renovada, como na vida de Pedro, nas nossas hoje em dia, nos dá uma alegria que nos faz nos aproximar de Jesus de uma forma um pouco mais simples. Ou se não faz, precisa fazer. A gente precisa nos achegar a Jesus de uma forma mais simples. Mas não menos cautelosos. Temos que ter a consciência de que tudo ao nosso redor é passageiro. Devemos conhecer as armadilhas de Satanás para nos afastar do Senhor e precisamos ter os nossos olhos alinhados para o que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque senão, do contrário, vamos ser levados pelas coisas do mundo que se oferecem e não podemos negar, o mundo só oferece prazeres para a humanidade. E aí, se nós olharmos para esses prazeres, nós vamos nos afastar do Senhor. Então a gente precisa ser astuto e prudente, buscando no Senhor a segurança, a confiança. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso é um alerta para nós. Porque muitas vezes eu me achei firme. Muitas vezes eu me coloquei como alguém que tinha certeza e convicção de estar fazendo a coisa certa. E aí quando você tropeça, você se constrange, você vê que a carne falou um pouco mais alto, deixei as coisas do mundo ao meu redor me distrair, a tirar um pouco da minha visão de quem é Jesus e quem sou eu em Jesus e no seu reino, no seu chamado, no seu ministério. Os relatos nos mostram que Pedro tropeçou, ele caiu, negou o Senhor, e isso fez com que ele chorasse amargamente, arrependendo de forma verdadeira. Mas no livro de João, não vamos ler, mas no livro de João, no capítulo 21, nós podemos ver o relato de Jesus restaurando a vida de Pedro, indo novamente de encontro a ele, amando ele de uma tal forma, que também vendo o amor de Pedro, o edifica e o chama novamente. Vai lá, pastoreie as minhas ovelhas, edifique a minha igreja. Seja aquilo que eu falei para você que você seria, o alicerce naquela verdade que você foi revelado de Deus, recebeu como revelação de Deus. Se você hoje entende que você hoje é alicerce na igreja de Cristo, você precisa se arrepender, buscar o Senhor, olhar para Ele, temer as coisas do mundo, com temor do Senhor, e viver essa verdade que o Senhor tem chamado para a sua vida. O Senhor, Ele fez com que eu me questionasse nesse ponto. Por isso é o tema, é sobre qual fundamento nós estamos firmados. Porque foi essa pergunta que o Senhor fez para mim: qual fundamento você está firmado? Por que você duvida do meu chamado para a sua vida? Por que você continua achando que você deve viver o seu dia a dia como você vivia anteriormente, correndo atrás de tudo, tentando resolver tudo? Por que você não entrega tudo nas minhas mãos? Qual fundamento você está firmado? Na verdade que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e Ele te resgatou, te salvou, e que hoje você pode todas as coisas em Cristo, porque é Ele quem te fortalece.
Se é nessa verdade, não temos mais dúvida. Não podemos ter mais dúvida. O que a gente precisa a partir de hoje é continuar edificando a igreja de Jesus. Porque Jesus chamou Pedro, depois disso tudo, para fazer cumprir na vida dele aquilo que ele falou lá no início: ser pescadores de homens. Nós vemos o relato do livro de Atos, quando ele, ali, na sua primeira pregação, o quanto se convertem. Nós vemos o Espírito Santo derramado sobre os discípulos, sobre a igreja de Jesus, no livro de Atos, e vemos os milagres e maravilhas que eles fazem. E quem de nós hoje duvida que isso não é capaz de acontecer no nosso meio, como igreja, como ministros do Evangelho? Precisamos crer. Mas para isso a gente precisa ter certeza de que a gente está fundamentado nessa verdade do Evangelho. E se você crê, reconhece isso, por que você está parado? Porque você está vivendo a sua vida ainda. Precisamos ter muitas vezes chacoalhar do Senhor. O Senhor, Ele me chacoalhou novamente em relação ao meu chamado. Ele me chacoalhou de uma forma que, no decorrer dessa semana, todos os dias eu acordava, pensava e meditava nisso, e eu falava: Senhor, eu não quero ensinar. Eu não me sinto digno. Mas não é o que eu me sinto ou o que você sente, é o que o Senhor quer. No teu lugar de trabalho, no teu lugar de estudo, na sua profissão, no que você faz, seja um instrumento do Senhor. Deixa o Senhor usar a tua boca, deixa o Senhor falar. Eu não me lembro a referência agora, os irmãos podem procurar, mas tem um determinado momento que o Senhor diz: quando vocês forem levados diante de reis e governantes, não se preocupe com o que dizer, eu vou falar através de vocês. E é assim que a gente precisa estar todos os dias, com essa sensibilidade de deixar o Espírito Santo nos falar e ministrar a nós, porque o mundo está acabando. E é isso que entristece o meu coração diante de todo o chamado que o Senhor deu para mim, eu vacilar e retroceder no que o Senhor colocou diante de mim, do que o Senhor tem feito na minha vida. É absurdo, é loucura. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. E se você ainda não crê nessa verdade, o Senhor te chama a crer, o Senhor te chama a confessar, o Senhor te chama a aceitar essa verdade de que Ele te quer como coluna da igreja, como alguém chamado para evangelizar, para falar as boas novas. Amém? Baixe seus olhos, vamos orar. Senhor, pela Tua graça e misericórdia, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Perdoa o nosso caráter humano, carnal, falho, que é rápido em tomar atitudes e ações sem, ao menos sequer, perguntar a Ti o que o Senhor quer que a gente faça. Por misericórdia, Senhor, derrama os nossos corações, faz-nos quebrantar-nos diante do Senhor, e encontra corações quebrantados, porque nós sabemos que o Senhor faz derramar sobre nós perdão e graça, Senhor. E por isso nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Senhor, que essa mensagem que veio e impactou a minha vida durante esse período, preparando, estudando, possa vir a edificar e fortalecer os meus irmãos. Por favor, Senhor, eu te peço de todo o meu coração, se essa palavra não for para edificar, arranca fora, Deus. Mas se foi uma palavra ministrada no seu coração para edificar a Tua igreja, Pai, faz a obra. Eis-nos aqui, Senhor. Ministra aos nossos corações. Sê conosco.
hoje e sempre. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.